Fala galera, beleza? Professor França na área para umas questõezinhas aí do Enem, fazer uma revisão zona com vocês, tá? E peguei algumas questões, vamos resolvê-las aqui, certo? Primeiro aí, mas era sobretudo a lã que os compradores vindos da Flandres ou da Itália procuravam por toda parte. Para satisfazê-los, as raças foram melhoradas através do aumento progressivo das suas dimensões. Esse crescimento prosseguiu durante todo o século XIII. As abadias da Ordem de Cister, onde eram utilizados os métodos mais racionais de criação de gado, desempenharam certamente um papel determinante nesse aperfeiçoamento. Legal. Pessoal, aqui no texto, a gente está vendo principalmente uma questão da Baixa Idade Média. França, como é que você sabe que é Baixa Idade Média? Primeiro pelo período, né, que está falando ali, do século XI ao século XV é o período da Baixa Idade Média, e também porque ele está falando de comércio, beleza? Quando se fala de intenso comércio na Europa, quando se está falando deste período aí da Baixa Idade Média, quando está falando de Idade Média, é na Baixa Idade Média que o comércio vai crescer. Lembrem-se, o feudalismo, ali o auge da Alta Idade Média, ele não tem comércio, tem, mas é um comércio quase que pouco, é muito pouco. Ele é feito por trocas, beleza? Então, quando chega no século XI, a gente tem o renascimento urbano e comercial. E aí você vai ter um desenvolvimento. Por isso que você sabe que essa questão está falando da Baixa Idade Média. Então está se localizando ali depois do século X depois de Cristo, ok? Você vê seus amigos serem aprovados no vestibular e sente que está ficando para trás? Fica tranquilo. Faça o semi-extensivo no Aprender Aulas e conquiste a sua vaga. Nossos professores têm foco total na sua aprovação, com aulas ao vivo e que ficam gravadas para realizar quando quiser. Em 6 meses de curso você fica preparado para o Enem e vestibulares das melhores universidades do Brasil. Acesse o site para saber mais. O texto aponta para a relação entre aperfeiçoamento da atividade pastoril e avanço técnico na Europa Ocidental feudal, que resultou. Então aqui a questão está afirmando, né, que nós estamos trabalhando com a questão comercial, beleza? Está falando sobre a questão pastoril, mas também de inovações tecnológicas que são características também da Baixa Idade Média, beleza? A partir do século XI você vê muitas inovações. Seja as vindas dos árabes, seja as vindas mesmo de outros cristãos, beleza? A gente vai ter essa questão. Beleza, crescimento do trabalho escravo? Não. Essa aqui, a não pode estar certo, tá, meus caros? Vamos colocar aqui para a gente já se localizar, certo? Trabalho escravo. Não tinha. Beleza? Meus caros, como assim, França, não tinha trabalho escravo? No feudalismo, tá? Isso aí é importante, até completa aí. No feudalismo, essa é a ideia de trabalho escravo. Qual que é o tipo de trabalho que a gente vai ter no feudalismo, meus queridos? Vai ser a servidão. Beleza? O que é a servidão? Vai ser aquele trabalho onde você terá, beleza? Um homem preso à terra, porque ele tem que pagar uma série de impostos, mas o homem não é propriedade do senhor feudal. Então, a servidão aqui é o que existe, trabalho escravo não. França, não existe trabalho escravo em nenhum lugar da Europa? Existe. Portugal, Espanha, Itália vão utilizar ainda, norte da África, Rússia, o leste europeu vai ter bastante ainda trabalho escravo. Na Europa setentrional, principalmente França e Inglaterra, você vai ter a servidão, que é onde acontece mais o feudalismo, beleza? Então o feudalismo está intimamente ligado. Por isso a questão A está errada, certo? Bom, meus caros, letra B, desenvolvimento da vida urbana. Essa daqui é a correta, beleza? Vai ser essa daqui, a B, que é a correta. França, como é que você sabe que ela é correta? Porque lembra que eu falei para vocês que essa questão, ela estava trabalhando com Baixa Idade Média?
e que dentro da Baixa Idade Média você acaba tendo uma característica de vida urbana, renascendo, tem todo esse processo de renascimento da cultura urbana, que tinha, por causa das invasões lá atrás, tido um decréscimo. Agora você tem um grande crescimento urbano. Por isso que a gente vai marcar essa B. Mas vamos ver as outras aí, porque elas estão erradas. Padronização dos impostos locais. Meus caros, este ponto de padronizações de impostos, ele vai acontecer na Baixa Idade Média. Vai. Mas só acontece no final, tá? Que vai ser durante a formação dos estados nacionais, certo? Meus caros, esses estados nacionais, eles vão ser formados por uma burguesia mais o rei, certo? Que a burguesia, com o processo de renascimento urbano e comercial, ela começa a ganhar grana. Só que ela precisa ganhar mais dinheiro, ela quer ganhar mais dinheiro. Então ela incentiva o rei a centralizar o poder para criar um imposto só. Porque ela tinha que pagar, essa burguesia, impostos aos senhores feudais. Imagine uma Europa toda dividida em senhores feudais, em territórios de senhores feudais, você vai ter uma dificuldade para a burguês não pagar tanto imposto. Então o rei vai aparecer aqui, neste ponto. Beleza? Então o rei e a burguesia vão ajudar a formação dos estados nacionais. Mas isso acontece principalmente no final da Idade Média. Beleza? Então não dá para eu colocar naquele contexto. Beleza? Que é o início da Baixa Idade Média. Então, tá errado aí. Certo? Bom, D. Uniformização do processo produtivo. Meus caros, ele está falando aqui, tá? Sobre a ideia de uma economia totalmente padronizada. Você tinha isso já naquela época, na Idade Média. Se eu me localizei, isso que é interessante. A prova do Enem, ela é muito interpretativa, você tem que se localizar, certo? Então, se você tem aqui um período em que está falando de padronização de produção, você está falando de organização. Isso vai acontecer, pessoal, muito tempo depois, principalmente durante a Revolução Industrial, beleza? Então, neste contexto, sabendo disso, eu sei que a padronização não vai acontecer neste contexto da Baixa Idade Média, beleza? Então, século XVIII, para quem não lembra, é onde a gente vai ter a maior padronização, o início da maior padronização dessas coisas. Então, eu não poderia marcar a D, certo? E desconcentração da estrutura fundiária. Meus caros, em algum momento, eles estão falando aqui de formação dos Estados Nacionais, a não ser na questão C. Eles não falaram disso. Então, essa ideia de desconcentração fundiária não vai acontecer. É a mesma coisa. Tem reforma agrária? Tá? Não. Então, a questão dos latifúndios vão continuar existindo, tá? Então, não existe essa possibilidade. Tá errada essa daí. Beleza, meus queridos? Então, essa é uma questão para vocês, beleza? Abraço e até mais.